O Via Justiça de hoje é sobre os preparativos para a Semana Nacional de Conciliação deste ano. Nossos convidados, o juiz José Ricardo Veras, auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira, coordenadora da Defensoria de Famílias e Sucessões da capital. Numa parceria da TV Assembleia com a Amages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Este ano será realizada a 13ª edição da Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo CNJ em todo o país. Vai ser de 5 a 9 de novembro. Dia 15 de outubro encerra-se o prazo para inscrição às audiências. Doutor Veras, como estão os preparativos? Estão muito bem. Nós já iniciamos uma campanha desde o dia 1º de agosto, quando abrimos as inscrições, e a expectativa esse ano é de que a gente consiga superar o ano anterior, onde nós tivemos mais de 70 mil audiências agendadas, tivemos quase 50 mil efetivamente realizadas e com um percentual de quase 50% de acordo. Doutora Caroline, o que é a conciliação? Qual que é a importância para a solução de conflitos? Quais são os principais métodos de solução de conflitos no Brasil? A importância da conciliação é que faz com que as partes sejam protagonistas da solução dos próprios conflitos. E isso é a tendência de hoje. O novo Código de Processo Civil veio com essa diretriz e, então, é muito importante essa conscientização de que a melhor forma da solução do conflito é através de um acordo. E aproveitando essa deixa, eu coloco os seus principais métodos, né, de solução de conflito no Brasil. Eu só gostaria de inicialmente complementar que o juiz, quando julga a causa, ele às vezes resolve o processo, mas não resolve o conflito. É onde essas, que se chama de soluções alternativas, com a participação das partes, é muito mais construtiva, muito mais pacificadora, às vezes, do que uma sentença judicial. Então nós temos, entre os métodos, conciliação, mediação, quais seriam os outros métodos? Nós temos ainda a negociação, nós temos a arbitragem, e nós temos os métodos mistos. A arbitragem tem a particularidade que é essencialmente privada, embora até se assemelhe muito a um processo judicial, porque tem provas, oitiva de testemunhas, etc. A negociação é mais uma técnica de persuasão. Então, no nosso âmbito, né, doutora, a gente utiliza mesmo, especialmente a conciliação e a mediação. É só para deixar claro para o telespectador a diferença, né? Existem as câmaras privadas de conciliação e mediação, e o que dizer sobre elas e as conciliações e mediações pelo Judiciário, pela Defensoria Pública? Quais são essas diferenças? Bom, as câmaras privadas, elas podem atuar em qualquer circunstância, desde que elas sejam demandadas para isso, né? Contudo, para atuar no âmbito judicial, né, elas têm que ter um credenciamento que, no caso aqui, é concedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, atendendo ao regramento do Conselho Nacional de Justiça. Então é preciso que elas tenham uma estrutura, que elas tenham pessoal capacitado, né, que elas, inclusive, atendam a um percentual gratuitamente originário da Justiça, e, especialmente, ao final, cumprido esses requisitos, o tribunal concede o credenciamento para que elas atuem. Doutora Caroline, e a estrutura da Defensoria Pública para conciliação, para mediação? Como que é? Na Defensoria Pública, desde a resolução de 2015 e com o início das atividades de 2016, nós temos Centro de Conciliação e Mediação. Nós fazemos sempre essas conciliações e mediações na área da família. Então, nós temos, na mediação, é um defensor, mas ele é imparcial nessa hora, ele vai conduzir os trabalhos para que as próprias partes encontrem a solução. No caso da Defensoria, só para a área de família? A princípio, esse centro de mediação nós fazemos na área de família, mas, no entanto, no caso do defensor público, é uma atividade já nossa, sempre conciliar. A gente não precisa do centro para fazê-lo. Então esse centro só existe em Belo Horizonte ou no estado todo, na Defensoria no estado todo? No momento em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Doutor Veras, como é a política de tratamento de conflitos do CNJ que os tribunais devem seguir? Então, o CNJ instituiu, especialmente a partir de 2010, uma nova política de tratamento de conflitos, exatamente para conceder ao cidadão, oportunizar ao cidadão, o mais amplo acesso à justiça, que não se faça apenas pela via judicial, mas também por essas vias alternativas
que a gente espera é que de alternativas elas se tornem principal, para que o cidadão possa resolver seus conflitos do modo mais satisfatório possível. Então ele tem exigido dos tribunais, a partir de então, que implementem, que consolidem e que incentivem essa política de solução alternativa de conflitos. Vamos ver agora um Povo Fala em Belo Horizonte sobre a importância da conciliação. Qual é o melhor caminho? Conciliar ou brigar na justiça? Eu acho que a pessoa tem que ter um discernimento, né, na hora de tomar uma atitude e olhar mesmo o que vai ser melhor para ambos, né? O que vai ser certo, o que vai ser mais coerente. Para mim, elas têm que entrar no bom senso, né, para se resolver. Se mudar, a única opção é entrar na justiça. Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas deveriam ter assim, um diálogo bem mais aberto antes de chegar a esse ponto de ter que procurar a justiça. Uma vez que também, que com esses pequenos conflitos é o que mais congestiona os tribunais hoje em dia, né? Doutora Carolina, a visão da senhora sobre a fala popular, o que a senhora achou? É com alegria que a gente vê essa fala, porque esse é o caminho, não é, doutor Vélez? A gente tem que privilegiar o acordo. Nós, na Defensoria, nós firmamos com o Tribunal de Justiça um termo, um TCT, de que são feitos acordos na Defensoria, na área de família, e enviados diretamente para o Tribunal de Justiça, quando esse acordo é homologado. Isso reduz o tempo, o que atende, sem dúvida nenhuma, aos anseios da população. Eu compartilho o entendimento da doutora Caroline, mas é interessante observar o seguinte: as falas foram muito boas, mas a pessoa, às vezes, quando está envolvida num problema, ela não enxerga desse modo. Então, nós temos uma cultura, isso é sabido, né, doutora? Uma cultura de não tentar resolver as nossas relações pessoais e sociais. A primeira coisa que a gente pensa é procurar justiça. E, na verdade, o que a gente está querendo mudar é essa visão, de que antes de procurar justiça, que a gente procure nós mesmos resolvermos os nossos conflitos pessoais e de relações sociais. Quais são as principais causas que podem ser levadas à conciliação na justiça? Basicamente todas. Basicamente todas. todas. Tirando especialmente aquelas ações penais que envolvem, por exemplo, crimes de homicídio, os crimes mais graves, mas praticamente todas as causas cíveis, tudo que possa envolva direito privado, mesmo que não envolva direito privado, no caso de direito de família, é possível transacionar, não é, doutora? Sim. A questão de guarda de filhos, valor de pensão alimentícia na área de família. E o mais comum são as relações de consumo, operadoras de telefonia, né? Essa coisa toda, e os crimes de menor potencial ofensivo, todos admitem transação penal, que também é uma solução alternativa para abreviar o processo e pacificar as partes. Então, praticamente em tudo é possível conciliar. Ouvir a Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. Ouvir a Justiça e os preparativos para a Semana Nacional da Conciliação. Dia 15 de outubro, encerra-se o prazo para inscrição às audiências da semana. Participando do programa, o juiz José Ricardo Veras, auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira, coordenadora da Defensoria de Famílias e Sucessões da capital. Doutora Caroline, para a senhora explicar a diferença, quando é conciliação, quando é caso de mediação? Os casos nós podemos aplicar tanto a conciliação quanto a mediação. Na mediação, há uma pessoa chamada mediador, ele tem que passar por um curso de capacitação para ser essa figura, e ele é imparcial, ele não tem poder decisório. E com isso, ele conduz os trabalhos para que as partes, elas mesmas, identifiquem o conflito e possam encontrar a solução desses conflitos. Na mediação, muitas vezes, precisa mais do que um encontro para que seja concluído, para que seja encontrada a solução para o conflito. Já na conciliação, nós temos o conciliador e vou falar um pouco da defensoria, o doutor Vélez pode falar como funciona o Tribunal de Justiça. A gente faz a conciliação, é feita o acordo
e esse acordo é enviado para o Tribunal de Justiça para ser homologado. Então, é tudo pré-processual. Não há processo nessa parte. Mas ela tem a fase pré-processual, não é isso, doutor Vera? Mas tem também a fase com processo em andamento. A fase processual é aquela que a gente busca incentivar, né? Porque evita o nascimento de um processo, na verdade. Então, nesse aspecto, o trabalho da Defensoria e de outros parceiros que o Tribunal de Justiça tem, nós temos 82 parceiros já trabalhando nessa fase pré-processual. A Defensoria Pública é uma delas, é aquela que a gente mais busca incentivar, porque o conflito às vezes está no começo, é muito mais fácil de ser resolvido. Nós temos vários postos de pré-atendimento. Contudo, quando, no fim das contas, se chega a uma ação judicial, a conciliação pode ser feita a qualquer momento, né? O novo Código de Processo Civil, já referido aqui pela doutora Caroline, ele se inicia exatamente com uma conciliação, uma sessão de conciliação ou mediação. Então, admitido o pedido da parte, a primeira ato processual que se realiza é a sessão de conciliação ou mediação. E, sem prejuízo, ela pode ser realizada a qualquer tempo do processo, inclusive já na fase de cumprimento de sentença ou de execução, como se diz. Eu queria que a senhora falasse, doutora Carolina, sobre a preparação, né, dos mediadores, dos conciliadores, no caso da Defensoria. Como que a Defensoria prepara esses profissionais, vamos dizer assim? Os profissionais da Defensoria, tanto os defensores como os servidores, eles passam por um curso de capacitação. Através desse curso, são vários módulos, várias horas-aula mesmo, para que a pessoa esteja realmente capacitada para participar de uma mediação. Eu falei o termo profissionais, mas eu acho que não é bem isso, porque são voluntários, né, doutor Veras? Também voluntários, né? Mas a semelhança do que ocorre na Defensoria Pública, no caso do Poder Judiciário, nós temos inclusive uma normatização muito rigorosa do Conselho Nacional de Justiça, que exige uma formação, uma capacitação de pelo menos 100 horas-aula, incluindo 40 horas de aula teórica e 60 horas de parte prática. Então, no caso do conciliador, não se exige nenhuma formação técnica específica, basta que ele seja maior de idade, né, e seja especialmente uma pessoa de bom senso com perfil para a conciliação. No caso do mediador, é preciso que ele tenha uma formação superior de pelo menos 2 anos. Contudo, a capacitação para os dois, no caso do âmbito do Poder Judiciário, é exatamente a mesma, né? A pessoa recebe tanto a capacitação para a conciliação como para a mediação de modo igual. No site do TJ tem muitas informações, né, sobre a questão de observância dos aspectos psicológicos, certamente na Defensoria deve ter também. Pergunto para a senhora, doutora Caroline, qual deve ser a postura psicológica de quem quer conciliar? Como se colocar no lugar do outro? Primeiro, o conciliador, o mediador, tem que ter, como muito bem dito pelo doutor Veras, esse perfil, sabe, de conseguir acalmar os ânimos quando necessário e de bem conduzir o diálogo. Porque muitas vezes, mesmo na fase pré-processual, a gente sabe que as pessoas chegam com os ânimos muito exaltados, porque são questões particulares das pessoas e naquele momento é o mais importante para elas. E é difícil essa pessoa se colocar no lugar do outro lá? É muito difícil? Depois a prática torna isso mais fácil. Mas naquele momento é isso que ele tem que fazer, mostrar que naquele momento, para ambas as partes, o acordo vai ser o melhor e mostrar também que num acordo ambas têm que ceder. Ambas as partes vão ceder um pouco, sabe? Para que o acordo atenda as duas partes. E como bem dito pelo doutor Veras, muitas vezes a sentença, por melhor que seja a sentença, não vai atender tão bem aos interesses tão pessoais das partes. Sem dúvida. A questão da empatia é fundamental, né? E o conciliador e o mediador eles são treinados para exercitar essa empatia, que significa exatamente se colocar no lugar do outro, né? E procura transmitir isso para os conflituosos ali, vamos dizer assim. Muitas das vezes as partes chegam, conforme a doutora falou, extremamente alteradas, né? Nós tivemos um caso em que as partes sentaram de costas uma para a outra. De costas? De costas, né? Mas depois de concluído o diálogo, né, eles acabaram inclusive indo juntas para casa no mesmo carro. Então acontece pedidos de desculpas? Pode acontecer isso? Acontece com bastante frequência, inclusive porque às vezes surge até como condição para que o acordo seja firmado, né? Às vezes a parte, a pessoa quer apenas uma retratação. Nem sempre ela quer
um benefício, uma vantagem, às vezes ela quer apenas uma retratação. É incrível isso realmente. É como que os conflitos nascem, às vezes, de coisas muito pequenas. É por isso que as pessoas têm que exercitar essa condição, inclusive nata, que as pessoas têm de negociar seus próprios interesses, de forma serena e tranquila. Doutora Caroline, consegue-se conciliar sem descobrir a raiz do problema? Ou tem que chegar na raiz do problema? Eu entendo que quando é obtida o acordo, a conciliação, é porque o problema foi identificado. Porque quando identifica, como diz o Dr. Veras, as pessoas vislumbram qual que é realmente o problema, aí nós conseguimos um acordo e um bom acordo. Não que isso seja condição, sabe, doutora? Nesse aspecto, eu apenas destacaria essa questão. Não que isso seja condição para que o acordo seja firmado, né? Mas a identificação do problema é bom que acaba definitivamente com o conflito. Mas muitas das vezes... Veja se eu entendi. O objetivo não é resolver a raiz do problema, mas seria contorná-la, seria... No caso da conciliação, a conciliação ela não busca exatamente a raiz do problema. Ela quer resolver aquele fato que gerou aquele conflito, né? A mediação é que tenta, às vezes, pela própria aplicação do método, é preciso que ela se aprofunde nessa questão, porque geralmente ela envolve relações sociais e pessoais mais duradouras. Então as pessoas vão sair dali e vão continuar se relacionando. Então, se você não identifica a raiz desse problema, muito provavelmente ele surgirá novamente. Como evitar julgamentos precipitados numa conciliação, doutora Caroline? Na verdade, na conciliação, não há um julgamento, é difícil haver um julgamento precipitado, porque há os debates, tudo é colocado como discussão, e daí encontra-se um meio termo, um ponto comum que vai atender as duas partes. Para a gente fechar esse bloco, doutor Vera, só lembrando a Semana Nacional de Conciliação, como fazer para se inscrever na semana? Muito bem lembrado. Bom, nós temos duas vias, né? A pessoa pode ou peticionar diretamente no processo, no caso das demandas já ajuizadas, e também nessa hipótese, ela pode recorrer ao site do Tribunal de Justiça, tem lá o Quero Conciliar, ela preenche um formulário básico para se inscrever. Nós já tínhamos até ontem mais de 14 mil inscrições já realizadas. Para a semana desse ano? Para a semana, que na verdade a semana nós fazemos conciliação e mediação o ano inteiro, mas a semana é um mutirão, vamos dizer assim, de audiências, de sessões de conciliação e mediação. Então a gente procura concentrar o maior número possível nessa semana para divulgação. Já tem 14 mil inscritos até o momento? Já temos 14 mil. Ok. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a importância da conciliação e da mediação na solução de conflitos. Participam do programa o juiz José Ricardo Veras, auxiliar da terceira vice-presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a defensora pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira, coordenadora da Defensoria de Famílias e Sucessões da capital. Doutora Caroline, a conciliação, ela recomenda a mudança na maneira de ver os conflitos. Como deve ser essa mudança nessa maneira pelos que buscam a conciliação? Bem, a conciliação, atualmente as pessoas têm que buscá-la antes de chegar até o processo. Porque os ânimos não estão tão exaltados, quanto porque o litígio, eu acredito até o ambiente do Poder Judiciário leva as pessoas a já ingressarem com a intenção de briga, infelizmente é assim. Já na conciliação, não. Na fase pré-processual, especialmente, é possível encontrar a conciliação sem isso. Foi uma pergunta difícil que você fez para a doutora Caroline. Foi. Mas eu diria também, a esse propósito, que a participação do advogado hoje, ela é relevantíssima nisso, sabe? Nós temos uma cultura instituída... O advogado e o defensor público também, ele quer também um advogado. Exatamente. Eu me refiro especialmente ao advogado, porque ele, imbuído ali da defesa da parte,
eu acho que ele tem um posicionamento um pouco diferente da Defensoria Pública, que, querendo ou não, representa o Estado, né? Mas o advogado, ele tem que estar mais imbuído desse espírito. Nós temos buscado muitos contatos com a OAB, por meio da sua... eles têm me falhou aqui agora, uma presidência de mediação e conciliação. Eles têm uma ala que trata só disso lá, que tem buscado incentivar esse diálogo e trazer essa cultura para o advogado, né? O magistrado também, porque o magistrado também nunca esteve habituado a isso. Então ele também tem que mudar a cultura dele, porque ele sempre esteve habituado a fazer a conciliação como simplesmente uma fase do processo, obrigatória do processo. Ao passo que ele tem que se preocupar primeiro em conciliar, né? E até mesmo identificar se aquilo ali é uma causa de mediação ou de conciliação, para fazer um encaminhamento adequado. Então, realmente, é uma mudança de cultura para todos, muito difícil. Isso está sendo trabalhado ainda, não foi conseguido ainda, e pelo que o senhor está dizendo? Está sendo trabalhado, nós estamos já obtendo assim, grande avanço, mas ainda é preciso uma mudança mais importante do que já se alcançou até o momento, eu acho. Doutora Caroline, o Judiciário destaca certamente, a Defensoria também, a cultura pela paz, né? E nesse destaque é mostrado que o conflito pode ter resultados positivos. Como um conflito pode ter resultados positivos? Pergunto para a senhora ou para o senhor? Eu entendo que o conflito pode ter um resultado positivo quando é obtido o acordo, quando o conflito se encerra. É a única forma de a gente encontrar um resultado positivo do conflito. Eu acho também, doutora Caroline, acrescentando talvez um pouco, que ele pode ter um resultado positivo ainda quando as partes conseguem reconstruir, vamos dizer, a relação entre elas. Eu acho isso muito... A gente não obtém isso sempre, né? Mas eu acho que a busca deve ser sempre essa também. Então, porque, doutor, eu penso que a partir daí a gente consegue realmente a pacificação social, com a reconstrução da relação entre as partes. Em muitos casos isso é dispensável, né? Numa batida de trânsito, que a pessoa quer ali, a indenização dela, e a senhora tem razão quanto a esse aspecto, sem dúvida nenhuma, que a gente quer a reparação do dano e acabou, né? E cada um vai prosseguir a sua vida. Mas há casos em que isso não ocorre, há casos de família especialmente, em que é preciso que a construção seja, que a relação seja reconstruída. Ou então que pelo menos se chegue à conclusão que não é possível, mas que as partes se pacifiquem com isso, e cada um vai tomar a sua vida. E eu gostaria que a senhora citasse alguns exemplos lá da Defensoria de casos positivos pela autocomposição. Uhum. Nós temos vários, especialmente na área de família. Quando, por exemplo, pais que não conseguem mais ter um diálogo, e esse diálogo é retomado, porque quem sofre realmente é sempre o menor. Então, os pais não conseguem acordar nem o direito de convivência. Então, através, especialmente na mediação e na conciliação, a gente consegue resgatar essa convivência. E aí o pai volta a ter o contato com o seu filho, que é extremamente importante. Como que é feito esse resgate? O que é dito para o pai da importância dessa volta? Primeira coisa, é demonstrado para o pai a importância da sua presença na vida do filho. Então, com isso, o pai volta a ter essa consciência e consegue resgatar essa convivência com seu filho, que é tão importante. E a mãe também, porque não é só o pai. Às vezes o problema está na mãe, de não mais permitir o contato do pai com seu filho. Com isso, a mãe volta a ter consciência dessa importância, e aí os laços são restabelecidos. A alienação parental, né? A alienação parental, exatamente. Consegue então reverter isso pela conciliação? É possível, mas eu entendo, não sei se o doutor Vélez concorda comigo, que a mediação seria o melhor para restabelecer isso. Não, sem dúvida. Eu acho que a área de família, inclusive, ela tem sido construtora, edificadora de várias técnicas que a gente acaba utilizando em outras relações também. Foi referido na conversa antes desta entrevista aqui, né, a questão das oficinas de parentalidade, constelação sistêmica. Então, há várias ferramentas. Isso o Judiciário tem, né? Essas oficinas. Isso o Judiciário tem, em aplicações, vamos dizer assim, ainda pontuais, porque requer uma preparação muito grande, uma técnica muito especial, mas são ferramentas que estão sendo muito bem utilizadas, e a gente espera que isso
tenha realmente o resultado amplo. Vamos para as considerações finais. Rapidamente a senhora, doutora Caroline. Eu entendo, então, com isso que o doutor Veras falou, que a conciliação está ganhando cada vez maior espaço, o Tribunal de Justiça trabalha para isso, a Defensoria trabalha para isso, e é o que a gente tem que mostrar para a sociedade. Nós, como defensores, como juízes, nós precisamos mostrar isso para a sociedade, mostrar a importância dessas formas de solução de conflito. Então, eu acho que vamos conciliar, né? É muito importante as pessoas estarem atentas a isso. Eu acho que a gente vive com muito mais tranquilidade. Na vida tem tantas coisas boas para a gente aproveitar, né? O quanto menos a gente brigar, melhor. O quanto mais a gente puder construir, melhor. Muito obrigado ao senhor, muito obrigado à senhora pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz José Ricardo Veras e com a defensora pública Caroline Loureiro Goulart Teixeira. Entre em contato conosco pelo e-mail viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.